Pessoal, vamos ver mais um indicador de análise financeira de curto prazo. Nos vídeos anteriores a gente viu o capital circulante, vimos a liquidez imediata e vimos a liquidez seca. Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre a liquidez corrente. Esse índice, esse indicador, ele vai avaliar a capacidade financeira da empresa para saldar seus compromissos perante terceiros de curto prazo, agora considerando os meios circulantes do ativo, ou seja, além das disponibilidades que a gente já viu na liquidez imediata, além do VRL, valores a receber líquidos, que são considerados também na liquidez seca, na liquidez corrente nós consideramos mais os estoques reavaliados. Então, dentre as três liquidezes, a liquidez instantânea, a liquidez seca e a liquidez corrente, essa a liquidez corrente ela que tem um prazo mais longo, justamente porque ela considera agora também os estoques. Lembrando que a liquidez, lá imediata considera só disponibilidades, é aquilo que tem então na conta corrente, que tem no caixa da empresa, as aplicações de liquidez imediata que ela pode lá tomar a qualquer tempo para cumprir com as obrigações perante terceiros. Essa era a liquidez imediata. Na liquidez seca a gente viu que além da disponibilidade precisa considerar o VRL, que em geral ali são valores que a empresa vai receber, de duplicatas dos clientes, e deduzir, obviamente, a provisão de devedores duvidosos, sendo a liquidez seca, então, uma liquidez mais longa, por assim dizer, do que a liquidez imediata. E agora, na liquidez corrente, consideramos disponibilidade, VRL, mais os estoques, tornando entre as três, os três tipos de liquidez, a liquidez corrente, tornando ela, por assim dizer, mais longa do que a liquidez seca e a liquidez imediata. Por quê? Disponibilidade toma a qualquer tempo, VRL necessita guardar o tempo do pagamento dos clientes, e o estoque ele necessita ser vendido, ter um esforço de venda, necessita guardar o pagamento do cliente para só depois entrar no caixa da empresa, entrar na conta da empresa. Então essa é a liquidez considerada então a mais longa, a liquidez corrente entre as três avaliadas aqui, liquidez imediata, liquidez seca e liquidez corrente. Dividido pelo passivo circulante, ou seja, a liquidez corrente vai avaliar os elementos disponíveis lá no nosso ativo circulante frente às dívidas, às obrigações assumidas perante terceiros que estão ali no nosso passivo circulante. Obviamente aqui, a liquidez corrente, ela demanda a necessidade de registrar lá no elemento estoque, aqueles estoques que efetivamente fazem parte do processo da operação, da organização, que vão virar produto, enfim. Porque necessita-se, nesse caso, de uma boa acuracidade, evitando registrar nos estoques elementos que sejam obsoletos e que tenham rotação nula, que venham tornar esse número, enfim, inadequado, em termos de medida, de acuracidade, para que a gente tenha um indicador mais acertado, mais correto, porque os indicadores, como nós sabemos, são tomados para decisão do administrador financeiro da empresa, que rumo seguir, como gerir esses recursos, como gerir financeiramente a empresa, e claro, também são tomados pela avaliação de terceiros, externos à organização, como por exemplo investidores, que vão fazer esse tipo de avaliação em relação à organização. No nosso exemplo, nós vamos ver um exemplo de balanço, o valor que está ali registrado em estoque, nós vamos assumir que já foram deduzidos ali os estoques obsoletos, já foram deduzidos os itens de rotação nula, e está registrado ali o número com a melhor acuracidade para o estoque, certo? Então temos aqui um balanço patrimonial para avaliação e cálculo da liquidez corrente. Então nós vimos que é disponibilidades mais VRL mais estoque dividido pelo passivo circulante. Olhando o lado do passivo aqui nesse balanço patrimonial, nós temos o valor do
passivo circulante do ano 1, passivo circulante do ano 2 e passivo circulante do ano 3. Nós temos aqui nesse exemplo de balanço, do lado do ativo, né, dentro do ativo circulante, as nossas disponibilidades, que é o caixa banco e aplicações de liquidez imediata. Nós temos nosso VRL, contas a receber, duplicados em cobrança bancária e deduzir, é claro, né, provisão para devedores duvidosos, e aí temos nosso VRL. E depois, os nossos estoques, né, estoque de mercadorias registrados aqui, né, para o ano final 1, o ano final 2 e o ano final 3. Nós precisamos considerar todos os elementos, né, disponibilidade, VRL e estoque, para dividir, né, pelo ano correspondente do passivo circulante e calcular então a liquidez corrente do ano final 1, do ano final 2 e do ano final 3 e verificar, né, como está a liquidez corrente dessa organização. Então, tomando os valores para cálculo, disponibilidades, VRL, estoque realizado do ano final 1 pelo passivo circulante, nós chegamos a um valor total de 1,76 de índice de liquidez corrente. No ano final 2, tomando disponibilidades, VRL e estoque reavaliado do ano final 2, dividido pelo passivo circulante do ano final 2, nós chegamos a uma liquidez corrente de 1,58. No ano final 3, nós tomamos as disponibilidades, VRL, estoque reavaliado do ano final 3, dividido pelo passivo circulante do ano final 3, e chegamos a uma liquidez corrente de 1,76. Então, nós temos aí a avaliação, né, da liquidez corrente dessa empresa, identificando através do seu balanço patrimonial, né, os elementos necessários para a gente calcular a liquidez corrente. Então, pessoal, no conjunto desses 4 vídeos, né, onde a gente viu capital circulante, liquidez imediata, liquidez seca e liquidez corrente, nós vimos aí 4 indicadores de análise financeira de curto prazo, né, que inicialmente, né, já indicam, né, para o administrador financeiro, para o investidor externo, a organização, né, alguns elementos para embasar uma tomada de decisão. Obviamente, né, a gente não vai tomar nenhuma decisão olhando só esses 4, precisa olhar todos os demais indicadores, né, para tomar as decisões mais adequadas, né, cada um sob a sua ótica, sob a sua perspectiva. Internamente, como nós falamos, o administrador financeiro, externamente, investidores, né, ou outros que queiram, enfim, avaliar a organização por algum motivo, né, em termos de investimento, em termos de alocação de recursos. Nos próximos vídeos, nós vamos ver também os indicadores de análise financeira de longo prazo, né? Então, encerrando aqui, né, com esses 4 indicadores, os indicadores de análise financeira de curto prazo, porque nos próximos vídeos veremos os de longo prazo em análise financeira. Pessoal, se vocês curtiram, né, gostaram do vídeo, estão acompanhando, né, como fazer essas avaliações, né, através do balanço patrimonial, desses indicadores para a análise financeira. Se estão curtindo, né, deixem seu like, compartilhem aí o canal com os contatos de vocês, né, se inscrevam no canal também para receber as notificações quando surgirem novos vídeos postados aqui no canal. Certo, gente? Desejo um bom estudo a todos vocês. Nos vemos nos nossos próximos vídeos.